Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Boa tarde, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das sextas-feiras. Hoje é a emissão 191 do dia 13 de setembro de 2019. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local do trabalho. E prontíssimo para mais uma emissão está Vítor Costeira. Olá, Vítor. Boa noite, boa tarde. Olá, muito boa noite, Ana. Muito boa noite ao nosso convidado. Muito boa noite a todo o auditório. Aqui estamos uma vez mais uma semana, mais 7 dias ficaram para trás ansiosamente à espera que chegasse outra sexta-feira. Aqui estamos nós, temos exemplo das outras semanas, temos um convidado de excelência. Exatamente. Edgardo, bem-vindo à Rádio Voz de Alenquer, bem-vindo ao Livro Aberto. Muito obrigado por ter aceito o convite a estar aqui connosco, a partilhar a sua história, a sua vida enquanto autor, a sua poesia, a sua prosa, nestas 2 horas que iremos dar aos nossos ouvintes. Bem-vindo à rádio. Muito obrigado, boa noite a todos também. É um prazer estar aqui, um prazer porque encontro gente tão agradável e tão simpática, tão acolhedora também, e para sermos nós mesmos em plenitude é importante que a gente se sinta com conforto na nossa água, diria. Que nos sentamos em casa, como se estivéssemos em casa. Obrigado. E este programa hoje é dedicado ao poeta, escritor e não só, Edgardo Xavier. Fiquem por aí porque temos muito para partilhar convosco sobre este autor. Barquinho de papel. A timidez travou os dedos no limite. Depois, como se fosse em sonho, trouxeste os mistérios à minha mão. E eu fui contigo ao lugar mais íntimo do fogo. Já não via fronteiras, gente ou barreiras. Tudo era mar impetuoso. Viagem louca, arrepio, barquinho de papel. Tu nada dizias. Tomavas jeito de terra, eras terra e deixavas-te lavrar. No fim, suavemente, deslizávamos na noite para não ser. Edgardo Xavier, do seu livro Palavras de Cardo, da Modocromia 2018. Muito bem lido, muito bem interpretado, e o que é comum é sentir que quando nos leem, não nos leem, nos passam ao lado. Não foi o caso de hoje. Obrigada. Espero, ainda espero. Há pouco senti a brisa e nela o perfume dos campos desabridos. Poderias ser tu, mas o teu aroma é forte, intenso, de casca de maçã no lume. Poderias ser tu no restolhar das folhas secas, mas algo me diz que tens passada mais forte, de gente determinada, e na luz não há mesmo nada de ti. Minha boca perdida, meu portal de sangue, minha voz baça. Espero, ainda espero que sejas na noite a intensidade que preciso, o absoluto de tudo, decantado até ao avesso. O corpo, a melancolia, a saudade do sexo, assim achado onde ainda há instantes. A água nem corria. Edgardo Xavier. Muito bem. Obrigado, Edgardo. 2 fantásticos poemas deste fantástico autor que está connosco hoje. E quem é Edgardo Xavier?
É natural do Ambo, Angola, nasceu em 1946. Destacou-se como crítico de artes plásticas na AICA Portugal, artista plástico e comissário da Bienal Internacional de Óbidos. Integrou a direção das primeiras edições Bienal Internacional de Cerveira 1, 2 e 4 e fez parte do júri na primeira Bienal. A escrita, que vem desde a sua adolescência, estribou a sua vida profissional e só há cerca de uma década derivou para a poesia. Palavra de Cardo, Modocromia Lisboa 2018, é o seu 8º livro de poesia. Antecederam-no Amor Despenteado, Casa das Cenas, Sintra 2007, O Canto da Pedra, Papiro Editora 2009, Corpo de Abrigo, Temas Originais, Coimbra 2011, Azul como o Silêncio, da Chiado Editora 2014, Lisboa, Temas Originais, Coimbra 2015, Escrita Rouca, da Insubmisso Rumor, Porto 2016, Íntima Idade, corrijo, repito, Íntima Idade, Temas Originais Coimbra 2017, Escritores Online, Arte África. Figura em várias antologias de poesia e conto, das quais destaca a Antologia de Poesia Traço Comum, Casa das Cenas, Sintra 2007, Marginália, da Edita-me, Porto 2015, Arte Poesia das Edições José, Lisboa, 2015. Antologia Poetilor Portuguese, suponho que seja assim que esteja correto, da editora PIM, P-I-M, Lazi, da Roménia, 2017. Diccionarul, da Intercultural Al Revistei, perdão pela dicção, uma vez mais que eu creio que seja da Roménia. De novo. Portanto, Diccionarul Intercultural Al Revistei, e eu devo dizer, já abrir aqui um parênteses, que nós temos pelo menos uma autora, que é romena, e que de certeza que a esta hora se deve estar a rebolar ao ouvir-me ler isto. Tem que ficar a fazer a tradução. Da Horizonte Literário Contemporâneo, Biblioteca Universalis Editora, PIM, România, Cadernos de Poesia, número 4, Círculo Artístico e Cultural Artur Boal, 2017, números 3 e 5 de Eufeme, Magazine de Poesia, 2017, Opus Seleta de Poesia, Temas Originais Coimbra, 2018, traduzido por Pedro Sánchez Sanz, Lagalha Ciência, 2018, 40 anos da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, a exposição comemorativa na Assembleia da República, 2018. Luengo, Contos, da Modocromia 2018, Vermelho, Modocromia 2019, Nervo /5, Coletivo de Poesia 2019. Peço imensa desculpa se houve algo por aqui menos bem lido, mas de facto isto está para atrapalhar qualquer um. Esta pronúncia não é fácil. O que é habitual é os currículos extensos não se leem. E os breves dão uma imagem deturpada das pessoas. Exatamente. No meio está a virtude, e eu costumo fazer, quando sou eu a fazer, um currículo que me traduza, embora me sinta incapaz de ser traduzido por aquilo que se possa dizer, o que a gente fez, o que andou, o que tem para fazer. Exato. Aquilo que é importante ainda fazer, a mim me parece de crucial importância, não o que já passou. Exato. Mas eu creio que aqui esta questão da biografia, tentámos apenas ser fidedignos. Sim, a todo o trabalho de excelência que está aqui. Só que, sinceramente, olha, não. Está muito bem. Peço desculpa. Muito bem. Mas temos de facto uma autora, não vou dizer o nome porque agora não Podes dizer. Aqui podes dizer tudo, só não se pode dizer disparado. A Nicoletta Pecelli, que é essa autora, a Nicoletta Pecelli deve estar a rebolar-se. E olha, se estás a ouvir ela mas ela fala muito bem português, fala melhor português do que eu às vezes. Um grande abraço. E é uma ótima autora também. Edgardo, começou a escrever na adolescência? Sim. Com 17 anos tinha
num jornal importante de Angola, de Benguela, um quinzenário, se não estou em erro, o Intransigente se chamava. Tinha uma coluna dedicada à poesia e eu os primeiros poemas publiquei lá, poemas incipientes que eu tinha perdido. Mas quando vieram uma vez 11 bispos de Angola e a acompanhá-los estava o padre Galhano, que era da Nossa Senhora do Popolo de Benguela, ficou muito contente porque ele tinha guardado os poemas que eu tinha perdido, ele tinha colecionado e mandou-os. Não sei do padre Galhano, não tenho contacto mais com ele, fiquei com esses poemas. Ainda tem os poemas desse tempo? Tenho, para constatar que não me interessam a ninguém, porque as coisas fundamentais da vida têm um tempo maduro para acontecer. E não adianta queremos chegar antes. Nós temos que chegar à nossa verdade no tempo certo. E para mim o tempo certo da poesia foi depois de me ter cumprido como crítico de artes plásticas, como pintor. Estou em 3 museus como pintor e nunca dou quadros a ninguém. Ou aos amigos, mas aos museus não. Se me querem lá têm que nos pagar. E em que museus é que estão os trabalhos? Quais são os museus em que estão esses trabalhos? Podemos dizer? Eu estou no MAC de Goiânia, MAC de Goiás, que é em Goiânia. Estou no Museu de Antropologia de Angola, em Luanda. Estou na coleção da Sonangol, que tem também um museu. Estou num museu aqui do Alentejo, que era superintendente por o Gui, que era jornalista diário de notícias e morreu. Não sou capaz de lhe referir agora o nome. É um museu de província pequenino e humilde. Estou nesses, pelo menos. Estou em outras grandes coleções como pintor. Mas eu não me sinto um grande pintor. Também não me sinto um grande poeta. Isso faz parte dos humildes, sentirem-se assim. Deixe-me dizer sobre a humildade isto. O eventual talento que as pessoas têm é-lhes dado de graça por Deus. Ninguém paga mais para ser talentoso. O talento a gente recebe de graça. Não sou eu que escrevo. Eu escrevo porque me deixa Deus escrever. E não há nenhuma razão para ser vaidoso dos poemas que faço, da pintura que desenvolvo, da escrita que eu faço. Isso é um presente. Recebo como um presente. Não há lugar nenhum a vaidades. Eu não aceito isso. Mas agora permitam-me intervir um pouco. A questão da Ana, a humildade faz parte integrante e se calhar é uma componente fulcral de como é que o Edgar chega a esse pensamento que é intemporal, que é imenso, mas que acaba por de facto a componente humildade estar lá, porque senão não conseguimos, se calhar sem humildade não conseguimos chegar a esse pensamento, será? Eu só estou a falar nisto porque todos os dias constato que as pessoas, algumas sem grande capacidade, têm um ego tão absurdamente agigantado que se torna difícil o convívio com elas. Desumanizam-se para aparecer e muitas das vezes aparecem mal. As pessoas, como eu dizia há pouco, têm que ter a maturidade quando chega o nosso momento certo, nós temos tudo para desenvolver as capacidades
que temos algumas potenciais. Eu nunca sei como vão acabar os poemas que eu começo. Também não sei, nunca, se eles são bons ou aceitáveis. E então eu escrevo-os e eles ficam exilados numa pasta, num arquivo, e algum tempo depois eu revisito-os para os deixar aparecer ou não. Com os desenhos, e eu sou das pessoas que desenha compulsivamente, os últimos meses menos, mas desenho compulsivamente. Sim? Eu faço 10 desenhos para achar que o 10º, conseguido às vezes por exaustão, merece ser posto à parte. Os demais são para destruir. Eu estou a lembrar-me de uma visita que fiz ao Museu de Arte Moderna da Gulbenkian, onde estava um quadro mau do Almada, porque o Almada, que tinha tantas coisas positivas, não tinha a capacidade de eliminar aquilo que não era bom. Assinava tudo. E depois é um Almada, não tem qualidade, está no museu, não transmite nada de positivo, mas está no museu. Então é preciso haver um mínimo de prudência, de espírito autocrítico, e muitas das vezes a gente não tem. O espírito autocrítico em mim não funciona logo. Eu faço uma pintura e fico tão fascinado por ela que me pergunto, mas porquê é que eu não sou ainda o Picasso? A pintar tão bem. E vou-me deitar. E levanto-me para ver a pintura outra vez à meia da noite. E quando esta segunda vez eu venho ver a pintura, isto podia ser mudado ali, alterado ali e tal. E de manhã, aquela pintura que poderia, por absurdo, competir com um gênio fantástico do século XX, que é o Picasso, já não vale nada. Porque o meu espírito autocrítico de manhã tem uma força inusitada, tem um poder fantástico para dizer assim, rasga isto e faz outro, que este não tem tratamento possível. E isso às vezes é bom. O pior é quando nós, sem esse espírito autocrítico, editamos um livro e não podemos depois engolir o livro, fazê-lo desaparecer. Ele está. E estou a lembrar-me do meu livro editado, como é que ele se chama? É O Canto da Pedra. O Canto da Pedra, quando foi a altura de o rever, eu estava com uma gripe tão grande, não consegui rever o livro, e pedi a uma grande amiga minha, que também é artista plástica, e vitralista do Mosteiro da Batalha, que é a Irene Gomes, e disse-me, uma vez que os desenhos são teus e tens que ir lá, faz a revisão do livro, mas na página 22 há um verso que não sei de onde é que vem, mas não é meu, que vem espúrio para o meio de um poema, e o que quer dizer que eu tenho muitos livros desses. Andei a tentar recolhê-los por causa daquela gralha e não consigo dar aquele livro a ninguém sem ir à página 22, riscar aquele verso que não é meu e não sei como é que ele aparece ali. São os imponderáveis da vida. E acontece a todos. Tenho uma questão já agora, continuando a curiosidade, porque no fundo nós, ao estarmos aqui a falar, estamos a tentar apresentar o Edgardo
a quem nos está a ouvir, e é geralmente muitas pessoas mesmo. O auditório é vasto. Voltando um pouco atrás na conversa, o fazer um desenho e depois voltar a vê-lo, o escrever um poema e depois deixá-lo madurar, diga só para eu retirar, porque eu de vez em quando também tenho esta ideia de que tenho esta vontade de escrever, e escrevo, e a Ana também, aliás, também pode ser apresentado, não é? Ele é que optou estar ali. Sim, mas pode ser apresentado. Não. Sim, nós temos alguém connosco em estúdio, fica para surpresa. Exato, portanto estamos aqui 4 pessoas em estúdio hoje, sem a Manuela. Sem a Manuela, por imponderáveis pessoais. Estava eu a dizer então que os 4 aqui sabemos bem, temos vontade de escrever e escrevemos, e depois o resto é o resto, não é? Mas depois de madurar esses poemas, altera-se os poemas, não se alteram os poemas? Como é? É que somos pessoas diferentes, não é? A pessoa que escreveu inicialmente já não é a pessoa que escreve, que lerá o poema depois de madurado. Em rigor, não é. Maturado. Passa a ter uma vertente nova, que é o espírito autocrítico. Exato. Que, quando está fascinado pela coisa que está a começar a fazer, não funciona. Mas quando funciona, nós somos realmente outra pessoa. Ganhamos um distanciamento imprescindível para fazer uma crítica mais justa sobre as coisas, para as vermos melhor, e o destino é assim. Um poema pode ser saudável. Olha, este, enfim, não será campeão, mas é saudável. Posso deixá-lo passar exatamente como está. Não, este precisa de ser limado aqui ou ali, e eu faço. E lima-se, faz-se essa. E há uns que são profundamente doentes, que a melhor solução para eles mesmo é um Pax Teco, que a paz seja contigo, para que não domine um latino, que é o meu caso. Mas isto, eu vou pegar na conversa inicial que eu tive, que eu sou muito fascinada por este tema da adolescência e de escrever na adolescência em crianças. Foi incentivado por alguém ou foi mesmo o talento, o dom que Deus lhe deu, que já assumiu aqui que é assim, que começou sem preconceito a mostrar aquilo que escrevia? Ou já havia alguma influência? Há muitas pessoas que dizem que escrevem para si mesmas. São uns tremendos de uns mentirosos. Ninguém escreve só para si mesmo. Portanto, a tendência de todas as pessoas que escrevem, que pintam, que desenham, que fazem alguma coisa artística diferente, inédita, a tendência é mostrar. E quem sente uma necessidade maior de autoafirmação é o adolescente que não se definiu, que não se precisou, que não se concentrou, que não sabe muito bem. E estou a lembrar-me de mim. Quem me foi escrever no 3º ciclo do antigo liceu foi a minha mãe. E disse assim: em que linha é que eu te escrevo? Não sei. E escreve naquela que não tem matemática. A que não tiver matemática é nessa que me inscreves. Porque eu não gostava de matemática. E fui para a linha F, que teoricamente não tinha matemática. E fui para a medicina. E eu dei os primeiros anos de medicina com os tipos das engenharias. O quê? Matemática, física e química. As turmas eram juntas. E, portanto, não me adiantou nada querer fugir da matemática, porque ela perseguiu-me a vida toda. E hoje não a acho tão horrível, mas também ainda não a acho tão fascinante. Ainda não tem um amor ligado. Eu teria que poder fazer alguma coisa também na matemática, e eu com essas turmas dos futuros engenheiros, e eu dei física e matemática com eles. Na matemática tem integração. Fiquei com
noções boas sobre coisas que me preocupam, tremendas, como a noção de infinito, a incapacidade de fazermos contas sem a introdução de um conhecimento do nada. O zero é o nada. Sem zero eu não posso fazer contas. Mas eu não posso fazer cálculos sem os números imaginários. Eu não posso fazer equações sem incógnitas. E então é uma área, para mim, árida, mas à qual eu reconheço um valor tremendo, uma estrutura de tudo. E agora, de repente, não sei porquê, quando se fala em estruturas, lembro-me de um indivíduo marcante do século XX, que fazia umas coisas de que eu não gosto, não um gabo, que era estruturalista. E os estruturalistas, como a palavra diz, cuidavam das estruturas. A estética era a estrutura, não a essência, a estrutura. E quando eu digo estrutura, é físico que estou a referir. Quando digo essência, não é físico. E as duas podem ser poesia, e as duas podem não ser. E é esta ductilidade e esta ambiguidade que, por exemplo, Humberto Eco dizia que a obra, para ser universal, tem que admitir várias leituras. Quanto mais leituras admitir, mais universal ela se torna. Por outras palavras e mais simples, quanto mais larga for a camisa, mais confortável eu me sinto, porque ela não me aperta, ela deixa-me confortável. A coisa pior que há é um fato que já não vestimos há muitos anos e que temos que vestir naquela ocasião e estamos gordos. E o fato aperta-nos, incomoda-nos, e a camisa já não é o nosso número, e a gravata é uma coisa insuportável. Mas eu que fiz do fato e da gravata o meu fato de macaco a vida toda, usando as camisas com o meu número, não me apertava nada, não me incomodava nada, e eu tinha um verdadeiro fascínio por gravatas. Eu adorava ver gravatas. E, embora eu seja uma pessoa muito austera nos gostos, nos afetos, na discrição com que eu ando na vida, eu adorava ver os outros e oferecer-lhes gravatas extremamente coloridas. Era um fascínio vê-las. E depois é um gosto caro, porque eu só gostava de gravatas de seda que se sujam como as outras. Vai comer a sopa com mais apetite, pumba, a gravata também come. E às vezes gosta muito da sopa. De molhar na sopa. Não, é mesmo assim. E nós vamos agora para o bloco publicitário, são 20h30 e voltamos já de seguida. Voltamos também com a nossa rubrica, que os nossos ouvintes já estão à espera, o autor e o leitor, porque esta semana também tivemos um desafio proposto pelo nosso convidado. Nós voltamos já de seguida com esta rubrica e com mais histórias do nosso convidado de hoje. Até já. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar.
E estamos de volta na nossa emissão 191 do nosso Livro Aberto, hoje, dia 13 de setembro de 2019, com o poeta, escritor, escultor Edgardo Xavier. E vamos então abrir, como o jingle que já passou, a rubrica O Autor e o Leitor. E esta semana com o tema Migrantes, Invasores ou... Ajudem-me que a memória falhou-me de repente. Invasores ou vítimas? Ou vítimas, uma questão que foi colocada pelo Edgardo Xavier, e tivemos 11 participações. Como é que foi receber estes trabalhos até ontem à noite, que ainda chegaram alguns ontem, e qual é a leitura que tira daquilo que os nossos autores, o Edgardo não sabe de todo quem são os participantes, e não é importante, importam as participações e não os participantes, para já. Como é que foi esta experiência? O importante é sentir, e eu senti em todos os trabalhos, sem nenhuma espécie de exceção, uma motivação muito forte, uma vontade muito grande de abordar pelo lado correto e justo este tema que é manifestamente fraturante. Fraturante não só no nosso país, um país de migrantes. Temos cerca de 5 milhões de portugueses a viver e a trabalhar no estrangeiro, a ganhar a sua vida lá, as suas aposentadorias, e muitos deles, quando regressam definitivamente a casa, já os tenho ouvido dizer: vai para a tua terra que não és daqui. E isso enche-me de mágoa, porque os portugueses, que são um povo tão cheio de virtudes e de qualidades, de diferenças, de humanidade também, os portugueses que deram a independência a Timor, que trabalharam como um todo coletivo, que fazem coisas tão fantásticas como foi a Revolução dos Cravos e outras coisas no género. E abram parênteses para dizer: eu não tenho partido, eu não caibo a nenhum partido. Eu escolhi este tema para ter a oportunidade de chamar a atenção disso. As pessoas que trabalham na terra de todos os outros têm que sentir perante o estrangeiro, perante o refugiado, perante aquele que está no nosso país à procura de paz e de trabalho, têm que sentir nele como um irmão. Nós todos pertencemos ao planeta Terra, e isto não é Marte. Eu quero dizer que, de alguma maneira, todos estamos em casa. Portanto... E provavelmente estamos todos vulneráveis a sermos imigrantes ou migrantes um destes dias, pelas mesmas razões que o outro foi. Muito bem. Desculpa interromper. A palavra migrante nem sempre se aplica ao estrangeiro. O migrante é aquele que muda. Eu, se decidir ir para o Alentejo, ou para Trás-os-Montes, ou para o Minho, migro da minha zona para essa zona. Faço uma mudança, às vezes radical, outras menos radical. Mudar implica correr riscos, mas mudar também implica ampliar a esperança. E as experiências? O nosso crescimento, as experiências, o nosso crescimento, etc. E os nossos autores chegaram ao tema que pretendia de diversas formas, porque recebemos prosa, recebemos poesia, recebemos conto. E uma coisa que nem é conto, nem é poesia, que é um texto, parece mais uma crónica. Mas, como eu dizia há bocado, e perco-me muitas vezes nas palavras, enredo-me nelas, o que eu queria mesmo dizer é que estas 11 pessoas que escreveram sobre este tema o escreveram com muita intensidade. Uns com maior capacidade do que outros.
Uns, eventualmente, com maior instrução do que outros. Uns a escreverem melhor português que outros. Uns com uma noção mais justa do que é poesia contemporânea, que não tem muito a ver com a poesia do século XIX, onde o bom era fazer grandes sonetos. E há sonetos maravilhosos, e estou a lembrar-me da Flor Bela Espanca, e estou a lembrar-me do Manuel Maria Barbosa de Bocage, e outros, tantos outros. Carneiro, tantos outros. Mas, voltando a estas pessoas, algumas delas têm a noção do verso livre, têm uma noção da beleza intrínseca da palavra e conseguiram, de uma forma melhor ou pior, traduzir isso. E eu cheguei a uma conclusão de que duas pessoas se equivaliam nesta competição. E abro outro parênteses para dizer que fica muito difícil comparar coisas diferentes. O que é mais importante? Um sapato ou uma cebola? Se eu quiser cozinhar, manifestamente é a cebola. O sapato seria Mas põe o sapato para cozinhar. Ricardo, atualmente há uma cozinha por aí, uma cozinha assim daquelas mais, enfim, arrojada, quem sabe um dia. Ainda se cozinha sapato. Não. Já no outro dia, brincando. Que os agrotóxicos estão a intoxicar a alimentação de tal maneira que num restaurante a única coisa que não tinha agrotóxicos eram as toalhas de mesa. E então aconselhava-se os clientes a comerem as toalhas. Mas voltando ao nosso desafio, ao autor e o leitor, aos nossos autores. E referenciando que nós falávamos isso em off, o tema não era fácil. O tema, apesar de parecer fácil, não era fácil de ser... Não, o tema é fraturante. Exatamente. É fraturante. O tema é fraturante e as pessoas que aceitam a diferença têm um espírito fantástico. Mas eu cheguei a 2 trabalhos e não fui capaz de decidir qual deles era o melhor. E, portanto, por consenso, com autorização de quem manda neste concurso, quem o gera, decidimos dar o prémio a 2 pessoas. Exatamente. Um livro não se pode dividir ao meio, há 2 livros. Exatamente, que estão aqui, portanto... Palavra de Cardo, da Modocromia, e também da Modocromia, Luengo. Um irá receber um e outro irá receber outro. Depois fazemos um dualitar para ver quem é que recebe quem. Mas penso que até iremos ver. Então, os escolhidos? Os escolhidos são Tita Leal e Gabriel Rangel. Exatamente. Eu permito-me, tenho que... O texto número 3 e o número 5. 3 e 5. Nós, há semanas que começámos este desafio. E este desafio, inicialmente, um pouco assim, com a inércia do repouso, demorou um pouco a arrancar. Neste momento está, antes das férias, estava em alta velocidade, e estamos, outra vez, de novo, estamos outra vez a retomar esta questão. Eu queria apenas dizer o seguinte... Estes desafios têm-nos feito a nós notar a evolução que os autores têm tido ao longo destas semanas. Eles próprios, mediante esta diversidade... Estes desafios temáticos esta forma de, por exemplo, este tema que foi proposto esta semana não apareceu até agora, não tinha aparecido até agora algo idêntico. E isto é bom, é ótimo, porque faz com que os autores escrevam sobre outros temas, com outras palavras, com outros modos, com outras visões. E estas 2 autoras ainda não tinham sido
premiadas. Não, e Porque, regra geral, eles são quase sempre os mesmos, aparecendo mais um, mais outro, mais outro. Deixa-me dizer. E a Tita Leal não participa muitas vezes devido a algumas dificuldades. A Tita Leal é imigrante no Luxemburgo. E a Gabriela Rangel é de Angola. Ou seja, é migrante também. É migrante também. Sim. Mas deixem-me dizer uma coisa que me faltou dizer sobre estes autores que participaram. É que, se eles quiserem, eles vão chegar lá. Porque a única coisa que é preciso é vontade. Com vontade, nós encontramos o caminho, nós escolhemos as palavras, nós aprendemos melhor o português, nós aprendemos mais sobre as rimas. Quem ama as palavras não aceita que o sentido delas seja truncado pela rima. A rima dá som, dá melodia, dá cadência, harmonia, mas tira a essência ao das poema. palavras. A beleza das palavras é intrínseca, ela está dentro, ligada à palavra. Isso é importante. E muitas Todos vezes podem chegar. E muitas vezes a obrigatoriedade da rima muda um bocadinho o rumo do poema, rouba-lhe ali a essência, como o Edgar disse muito bem. Eu vou só dizer quem foram os participantes esta semana, que dizemos sempre os nomes, com a participação número 1, Filomena Fadigas, número 2, Sónia Costa Rodrigues, número 3, uma das premiadas, Gabriela Rangel. A Gabriela Rangel já tem o livro do Luengo, por isso é que provavelmente fica logo, já não é preciso um Dolitá. E é quase natural a Gabriela Rangel já ter o livro Luengo, porque ela... E aliás, ela já fez aqui um comentário a dizer que esse livro é fantástico, adoro. E é confirmado. Exatamente. É de Angola. O número 4, Ana Nunes da Mata. Número 5, a outra vencedora em Zé com a Gabriela Rangel, Tita Leal. Número 6, Florinda Dias. Número 7, da Rocha é JRC, que nos ouve de Paris, outro imigrante em terras de França. O número 8, António Fadigas. Número 9, Flor Bela Lourenço. Número 10, Graça Canhão. E número 11, Vítor Duarte. Portanto, foram estes os nossos participantes, os nossos autores. Como sempre, amanhã serão publicados os trabalhos no Facebook para que todos os possam ler. Mas eu agora ia pedir ao Edgardo se fazia o favor de ler os 2 trabalhos premiados. Digo-lhes, muito bem, com muito gosto. Não sou grande espingarda a ler. Como não é a escrever e como não é a pintar e como... E a desenhar. Então vou ler Migrantes de Tita Leal. Eles os que partem pelos caminhos e marés de amargura enfrentam vendavais. Uns em desespero pela sobrevivência, outros pelo gosto da aventura. E aqueles que a caravela da vida não segura, lutando por mantimentos essenciais. Dormem num sonho acordado e vivem em esperança a viagem da vida, aquela vida de encantar, que num lugar sem lugar nunca lhes foi prometida. Derrotam as barreiras da indiferença, procurando a sua cruz libertar. Ao destino não pedem licença, acreditando a um mundo melhor chegar. Mas muitas esperanças, ambições, ficam longe de alcançar. Tantas e tantas vezes no fundo do mar, para sempre, vítimas dos seus sonhos, vidas vão repousar. Bravo. Edgar, deixe-me só, deixe-me só fazer... O seu poema, e gostei de o ler e gostei de o destacar no contexto dos que concorreram. Eu estava-me a lembrar aqui, a Tita Leal, a semana passada, ligou-nos e disse que aquilo que eu escrevo, aquelas coisitas, isso não é assim nada, não diz nada a ninguém. Fica aqui ressalvado que, sem saber quem era a autora, o Edgardo premiou este texto. Portanto, provavelmente ela tem muito para nos dar. E sim, não deve... Sim, acredito que sim.
mas o Gabriel Rangel também tem muito para nos dar, exatamente. Vamos ouvir. Para burilar, e aqui vai o poema dele. É dela. Dela. É Gabriela. Gabriela, peço perdão. Da Gabriela. Migrantes, invasores ou vítimas, ela tomou o mote como título do seu poema. Engoli as lágrimas. Sou migrante, sem terra. Já não importa se sou daqui ou de lá. Migrei porque fugi. Refugiei-me aqui e deixei-me por cá. Abriram-se as portas, subi as escadas e olho para trás. E para trás ficou tudo de nada, porque a origem já ninguém me tira. Ser branca, negra ou mestiça são novas enfaixadas de alguém que por injustiça não consegue ver a cor da alma. Terra minha, de mim arrancada, amar vai matando devagar. Sou invasora de um pedaço de terra que me pertence sobre algum efeito, pela mesma razão que sou vítima de um ladrão de sonhos que me roubou o coração, um pedaço que me pertencia por direito. Parece contradição, porque para lá de todo o oceano, ou neste lugar imenso, mesmo aqui em frente, nada é nosso, nada é de ninguém, tudo é nosso, tudo é de toda a gente. Muito bem, Gabriel Rangel. Eu devo acrescentar, não seria preciso, mas o seu poema ganhou pela força dos dois últimos versos. Nada é nosso, nada de ninguém. Tudo é nosso, tudo é de toda a gente. Isto, não esquecendo que eu termino onde tu acabas. Exatamente. Exatamente. Parabéns às duas vencedoras, parabéns a todos aqueles que aceitaram o desafio de escrever o tema, e para a semana nós temos novo convidado e novo tema, porque para a semana iremos ter aqui connosco Maria Magueijo, e também já temos um tema para vos dar no domingo. Vamos dar o tema no domingo, como é habitual, normalmente fazemos a publicação no Facebook, também já podemos dizer o tema. A semana passada dissemos, seria injusto não dizer esta semana. Podes dizer tu, Vítor? Sim, portanto, Maria Magueijo, de hoje a uma semana, 2 dias antes da publicação do lançamento do seu livro, hoje visitei uma Casa Lilás, e então ela estará cá com um tema que é Amar sem hífen. Amar sem hífen. Será esse o tema do desafio da próxima semana. Portanto, para participarem no desafio, o autor e o leitor, a desafiarem-se a ganhar um livro, desafiarem-se essencialmente a escreverem um tema proposto por um autor. E o livro, peço desculpa, Ana, e o livro será daquele que será lançado no dia 22. É o primeiro livro dela, portanto, não haveria grande opção da parte dela. Edgardo, vamos aqui à sua última obra, pelo menos que eu tenha conhecimento. Este foi o último livro a ser lançado, que faz parte de uma coleção, não é? A coleção A Água e a Sede, da Modocromia, e chama-se Vermelho. Vermelho. Vermelho era um título provisório. Eu sou excelente para arranjar títulos provisórios, já vi que sim. Mas para as minhas tenho uma certa dificuldade. Mesmo nos... era um título provisório. E nos poemas também tem essa dificuldade ou não? Não penso nisso. Não pensa, escreve e depois... Sim. Escrevo conforme os poemas me são dados. Pronto, este livro foi lançado recentemente? Foi lançado muito recentemente, em julho, se não estou em julho? Aqui não sei, abril de 2019, primeira edição, abril de 2019. Todas as palavras que trago são tuas, trouxe-as a arder como poema. É isto que abre o livro. De certa maneira, sim.
mas o meu poema predileto desse livro está na contracapa. Quer-nos ler? É? Quer-nos ler? Posso ler? É que eu também gostei imenso. Quando virei o livro, gostei muito. Antes de eu te bastar, ainda as vozes não existem, nem os dedos se tocam, e já tens em mim todo o espaço. Virás, se puderes tomar tudo, ter a cidade iluminada, cama de colmo e rosmaninho, ninho de ave preguiçosa, em galho que se balance sobre o rio. Exiges tudo, antes de, por amor, eu te bastar. Muito bom. Este também foi o último poema a ser feito para este livro. E foi a pedido do Dinis Lourenço, que é editor com a Maria Esther, que disse: eu precisava de um poema breve para a capa. Mas ele tinha os poemas todos lá, podia escolher, não era nenhum daqueles que ele queria para a contracapa. E eu tinha acabado de fazer este como projeto de poema e não tive muito tempo para o burilar, e foi assim. Se calhar foi por isso que achei que ele se salvou. Não teve tempo de dormir, de acordar de noite, de ir visitar. Não, acordar de noite não, são os desenhos. Pronto, mas isto estará a passar para a poesia aquilo que foi dito na pintura. Isto foi passar para a poesia. A poesia não faz dessa forma, claro que deixa ficar na gaveta um tempo. Sabe que este livro tem o título de vermelho porque, na regra geral, a minha pintura é intensa. E só por isso a editora achou que o livro podia ser vermelho. Era para ser amor vermelho, mas isso não me agradava a mim. Era comum, era vulgar. Sim. Mas vermelhos são capazes de achar que é uma coisa sobre o Benfica. Ou sobre um partido político. Achar, mas vermelho é intenso. Paixão. Quem pinta sabe que o vermelho é intenso, é a é a intensidade. cor que grita. Como o cinzento é a cor que sussurra. Como o branco não diz nada, a menos que sob o preto ele grite também. Portanto, há um paralelismo entre as cores e a gnose delas e o sentido com que a gente as usa na própria poesia, na própria linguagem. E a minha poesia faz quem me lê visualizar cores. É a minha dimensão também de pintor. Já agora permita-me, ainda relativamente ao vermelho, eu hoje andei de facto de volta da sua poesia, pensamentos, e encontrei uma das páginas, uma das publicações, exatamente com uma imagem, uma senhora de cabelo vermelho, todo vermelho, e a publicação o título é mesmo vermelho. Não sei. É vermelho. É vermelho. E eu achei fantástico o que lá está escrito, mas para além disso, também achei muito pertinente, pela força que contém, apesar de se parecer que é vazio, um comentário do próprio Edgardo a alguém que o questionou porque o vermelho, e o Edgardo responde com palavras suas, que eu agora não consigo relacioná-las e dizê-las todas, que vermelho porque olhou para a imagem e porque não, sei lá, olha, nem sei porque é que escrevi isso. Eu queria saber muitas das vezes. Exatamente. Já agora, só mais uma questão, porque podemos não ter tempo de lá voltar, e eu achei fantástico uma linha que lá está. É um daqueles números que eu não sei qual é o número, não fiquei com ele. Sim. Exatamente, mas é só uma linha em que diz mais ou menos assim. É maravilhoso, acho eu, que achei fantástico. A mãe segreda ao filho. A mãe segredo. Não, a mãe diz. Em segredo diz ao filho: tu és. Não digas nada. Não, tu és um rei. Não digas nada, mas tu és um rei. É segredo, mas é segredo. É por aí, portanto, as palavras podem estar. Mas é fantástico. É fantástico. Efetivamente só uma linha. É uma linha só. Mas é um universo muito grande. Muito grande. Muito grande. Porque se eu estiver convencido que sou rei,
não me deixa bater por coisas que minimizam as pessoas, e é um segredo. Eu acho, há coisas que me acontecem que eu acho que são muito bonitas e que têm que ser mantidas com a simplicidade com que eu as recebo, e é por isso que só tenho uma linha. Mas tem uma intensidade muito grande. Mas é imenso, é imenso. Aquilo é imenso. Aqui essa linha é imensa. Mas sabe, Vítor Costeira, eu mandei para o editor todo o material que tinha das intimidades que iam já em 1280 e não sei o quê. Fiz uma seleção delas e mandei para o editor com os últimos poemas. E, portanto, deixei de escrever intimidades. Mas escrever naquele horário faz-me muita falta. E, portanto, agora estou a escrever histórias em 4 linhas. Elas têm que ser inteiras, elas têm que ter um poder de síntese que não impeça quem lê de visualizar e de perceber o que é que acontece. Creio que vai no 14. 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 O Edgardo é um ótimo contador de histórias. Também. É um ótimo contador de histórias, não é só um grande poeta, e conversar com este senhor é assim uma coisa deliciosa. Exatamente. Nós ontem tivemos um bocadinho Sim. a conversar, e o Edgardo até dizia que eu disse, não, continuo, e continuava pela noite dentro a ouvi-lo, não fosse os nossos compromissos. E agora estamos a chegar ao nosso compromisso. Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. A vida no fundo é uma equação daquelas que dão luta, duras de roer. Somam-se os segundos, os dias em vão, aqueles que perdemos com mais que fazer. E quando há simetria entre nós e mais alguém, são 2 menos tudo, não importa mais ninguém. E dá resultado a raiz quadrada de um encontro a 2 e do círculo de amigos. Falamos depois a raiz quadrada de um encontro a 2 e do círculo de amigos. Falamos depois. O mal pelas aldeias é para dividir, dizima infinita, e o tempo a fugir à prova dos 9 é para saber quantas vezes se perde por não se viver. Mas quando a simetria entre nós e mais alguém, são 2 menos tudo, não importa mais ninguém. E dá resultado a raiz quadrada de um encontro a 2 e do círculo de amigos. Falamos depois a raiz quadrada de um encontro a 2 e do círculo de amigos. Falamos depois. Descobrem-se as faces de um triângulo amoroso. Acha-se o perímetro de uma mente quadrada.
escolhem-se os números e o jogo perigoso onde há muita gente com grandes parcelas. E há outros sem nada, e há outros sem nada, e há outros sem nada. Há raiz quadrada de um encontro a dois e no círculo de amigos falamos depois. Há raiz quadrada de um encontro a dois e no círculo de amigos falamos depois. Há raiz quadrada de um encontro a dois e no círculo de amigos falamos depois. Há raiz quadrada de um encontro a dois e do círculo de amigos falamos depois. Yay! Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta, são 21 horas e 6 minutos, a segunda parte do nosso livro aberto, da emissão 191 do dia 13 de setembro de 2019. Hoje com o poeta, escritor, escultor e muito mais, Edgardo Xavier. E temos estado aqui à conversa e estávamos a falar deste último livro lançado, O Vermelho, mas depois temos estas imensas obras, como eu também já mostrei para a câmara, para quem nos está a ver com som e imagem, Palavra de Cardo, também da Modocromia. Este foi de que ano? O Edgardo é capaz de não se lembrar, mas a gente vai aqui à Cábula, 2018, junho de 2018, portanto tem um ano. O Luengo, que a Gabriela Rangel tem este livro e que provavelmente a divisão já está feita, portanto fica este para a Tita e a Palavra de Cardo para a Gabriela, em outubro de 2018, portanto está a fazer um ano, ainda também é um jovem. Este não é poesia, este é noutro estilo literário, certo? São pequenos contos. Esse é um livro que tem 81 contos. A maior parte deles ocuparão meia página. Os que têm mais páginas terão 4 ou 5. Sim, eu abri aqui aleatoriamente e tem aqui um que é o Elas, que é pequenino, um outro Midas, também pequenino. Portanto, é um livro que, de facto, numa escrita diferente, que nós temos estado aqui a apresentar a poesia, mas, como eu estava a dizer, também um ótimo contador de histórias que também nos presenteia aqui. O Luengo, para quem não sabe o que é esta palavra, Explico. era isso que eu queria. O luengo é uma fruta selvagem africana. É uma fruta ácida, que tem um caroço enorme, não tem praticamente nada a comer, mas tem um sabor ácido, acre, azedo, consoante a pressão que a gente faça no fruto ao trincá-lo. E o fruto é muito usado para combater o calor. É próprio dos climas excessivos e é usado para dar uma sensação de frescura à pessoa que tem muito calor. E quanto mais calor tem, mais acidez liberta, porque trincando mais liberta maior acidez. Se a pessoa está confortável, está bem, não tem calor, prime levemente o fruto na boca e ele liberta uma acidez quase doce. E é um sabor único. E quem gosta do luengo e o experimentou, nunca mais o esquece. A classificação científica do fruto vem na contracapa do livro e a explicação dele também. E
confesso que não me lembro exatamente o nome dele. Pois, eu nem me atrevo a dizer se não faço uma figura pior que o Vítor. E para boa figura já fez ele. Anisophilia boemi, e foi estudada pela primeira vez por um agrónomo de Angola, El Carvalho. Não sei se ela é Luís Carvalho, provavelmente sim, mas não sei. E o resto já expliquei mais ou menos como é. O que está. A capa do livro tem mais ou menos o tom de uma das variantes do fruto. Cromáticas do fruto. Já agora só ainda na contracapa e supondo que não fica desajustado o que eu vou dizer, que está escrito, e para ligar o título aos contos, para ligar o título ao livro, as últimas palavras da explicação do que é o luengo diz: quem gosta nunca o esquecerá. E eu acredito piamente de que este luengo tem a ver com este luengo no seu todo possa ter a ver com este quem gosta nunca o esquecerá. Há um conto onde o fruto é abordado como tema do conto, mas um só. Este livro nasceu de uma circunstância terrível que acontece a muitas pessoas. As grandes empresas, a certa altura do percurso, começam a trabalhar com o exterior, o outsourcing, contratar jardineiros que vão lá e fazem o jardim, cozinheiros que fazem o jantar e vão-se embora, e as pessoas que estão contratadas começam a ficar a mais. No meu caso, o diretor da galeria aposentou-se, mas continuou a ser diretor da galeria, mas eu fiquei excedentário na galeria, embora não ficasse excedentário como empregado. E passei a escrever sobre o jogo, que era uma coisa abominável. E, de repente, lembrei-me que, de facto, eu não tinha sido contratado para escrever sobre o jogo. E a reação a essa resistência que eu punha foi não me darem nada para fazer. Portanto, à espera que eu, sozinho, fosse embora. Mas esqueçam-se de me tirar o computador. E eu, para não me deprimir, rememorava as coisas que eu já tinha vivido e inventava muitas. Porque as histórias deste livro foram quase todas escritas durante esse período. Foi um período difícil para mim. Mas de que eu saí com os meus direitos todos acautelados e com a minha razão perfeitamente defendida, e voltei a ser uma pessoa importante no casino, porque nessa altura tinha deixado de ser. A intemporalidade das coisas é uma coisa incrível. Tão depressa se está aqui como se vem aqui, temos que saber lutar, não é? Não entende as coisas que nos acontecem, nem tem justificação. O que é certo é que depois de eu sair do casino, voltei imediatamente a ser uma pessoa importante, a ser considerado, a ser cumprimentado. O Presidente do Conselho de Administração está num grupo, sai para me vir cumprimentado de mão, coisa que quando eu lá estava não acontecia. São outras histórias. Sim. Este livro, Luengo, parte sempre as histórias partem sempre de factos concretos. Há mesmo um conto sobre a construção dos caminhos de ferro de Benguela, que eu pesquisei muito para chegar aos dados concretos que estribam a história, mas por natureza depois deixo ir atrás das palavras e das ideias, e o livro, e esse conto que nasce factual, com rigor histórico, acaba eminentemente poético e surreal, como quase todos eles. Eles têm um fundo humano, têm um fundo... eu sou um bocado como esses contos.
Há uns mais felizes que outros, mais Sim. alegres, como tudo na vida. Mas a vida é feita de momentos melhores e de momentos menos bons. E isso é o crescimento humano de todos nós. E saber aceitar é sinal de um grande crescimento enquanto pessoa. Há aqui contos de grande dramatismo, grande dramaticidade, mas que são escritos tendo sempre como objetivo acrescentar alguma coisa a quem lê. Às vezes não acrescento grande coisa. Mas isso, se calhar até sim. Desculpa interromper-te, porque eu pedi, há bocado já foi dito que estávamos 4 pessoas em estúdio, e agora no intervalo eu consegui convencer o acompanhante do Edgardo a se juntar um bocadinho mais a nós. Não se vê muito, vê-se assim só a parte da cabeça, mas está connosco o José Paes de Carvalho, que esteve há muito pouco tempo connosco aqui, em julho, com o seu livro O Caixeiro Viajante, que eu tive o prazer de ler nas férias e recomendo, porque é um livro que nos faz pensar em muitos temas da atualidade, que nos faz pensar em nós próprios e naquilo que... Aquilo que nós damos valor, não sei se foi esta a intenção com que escreveu, foi a com que eu li, o dia-a-dia, aquilo em que nós às vezes valorizamos e não tem tanto valor, e aquilo que desvalorizamos e devia ter mais valor. O Caixeiro Viajante, de facto, um livro que recomendo a leitura, porque me agradou imenso. Já tinha dito isto em off, mas fica aqui, porque na altura não tínhamos tido tempo de eu o ler. E... o Paes de Carvalho, pois agora tenho que dividir o microfone, façam lá isso meios por meios, eu acho, não sei se está a funcionar. O micro não há problema. Que fazem meios por meios. E ele também, os auscultadores, pronto. Quando houver as chamadas, tenho que dividir também. Aprendemos a partilha. Isto é uma forma de aprender a partilha, por isso é que só há 2. E o Paes de Carvalho vai-nos presentear com uma leitura deste último livro do Edgardo, que é o Vermelho. Eu escolho um poema perfeitamente aleatório com o qual começa o livro. Aproveito também, já que falamos do Edgardo Xavier, e de acordo também com este pequeno poema, o Edgardo é um poeta notável no sentido do que é um poema erótico, da sua sensualidade, mas da sua extraordinária subtileza, e a qual eu convido todos a conhecermos a poesia dele. Eu vou ler um chamado Não Sei, que é o primeiro, do livro Vermelho. Era a perversão sem nome, sem roupa e sem sapatos. Nunca falávamos. Não foi preciso. Em poucas palavras diz muito. Em poucas palavras, e é esta a qualidade. Não há sequer a definição do sexo, se é masculino ou feminino, é de uma subtileza e de uma beleza extraordinária. Concordo. Posso comentar? Não há, de facto, nunca na minha poesia a definição do sexo, porque eu entendo que isso é irrelevante. Todas as pessoas, mulheres ou homens, são eminentemente sexuais. Umas reconhecem isso, outras escondem, outras nunca falam no assunto. Mas dizia um conhecido filósofo no século XX, notável no século XX, o Kierkegaard, que, exageradamente, por certo, mas dizia, e provavelmente escreveu, não garanto, que todos nós temos um pensamento direto ou indiretamente ligado ao sexo a cada 10 minutos. Eu acho que é manifestamente um exagero, mas digamos que a cada 15 minutos. Não são 10, são 15. Eu peço licença, é delicioso falar com este senhor.
e vou abrir a linha. São 21 horas e 19 minutos. Hoje temos muitos ouvintes a quererem ligar. 263-711-822, o número para onde nos podem ligar. E nós exploramos imenso aqui a poesia do nosso convidado, e de facto há aqui... quando se fala de tamanho, nem sempre é, e de facto o José Paes de Carvalho leu ali um pequenino, e eu irei ler aqui da página 58, Fermento. Arde a emoção, e o tempo não existe. Levedo para ser em ti tumulto, a imagem viva do animal, no teu espelho de carne. Uma vez mais, esta síntese, e Edgardo quer comentar este, ou não? Eu tenho muita dificuldade em... Os poemas não se explicam. Não, nem teria a pretensão de os explicar. Quando muito, explicá-los-ia a mim próprio. Porque muitas das vezes, depois de escrever os poemas, relendo-os, sinto que há porções que são subconscientes, que são infraliminares, que estavam naquilo que eu digo e eu não me apercebi. É um bocado assim que a poesia a mim me acontece. É o tal dom que foi assumidamente aqui dito logo no início. É um presente. Um presente, exatamente. Eu recebo os meus poemas como presentes. São presentes de Deus. Que depois são um presente do Edgardo para os seus leitores. E nós temos uma ouvinte em linha. Eu vou abrir a linha agora. Ela está do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Fala São Gonçalves do Luxemburgo. Finalmente hoje consigo ligar. É verdade. Bem, eu quero dar-vos os parabéns pelo programa, e também hoje telefono também por uma razão muito especial, para dar um abraço ao vosso convidado. Sou uma leitora assídua da sua página. E o Edgardo Xavier o Edgardo Xavier é um dos nossos poetas, artistas de contemporâneos desta nossa época, com provas dadas, e que é sempre um prazer ler o que escreve. Tem essa capacidade de dizer muito em poucas palavras, que é uma capacidade que não é dada a toda a gente, e por isso hoje fiz esta tentativa de vos ouvir e de vos telefonar e dar um abraço ao Edgardo Xavier. E parabéns pela obra, e parabéns pelo que escreve, pelo talento e pela entrevista que me faz estar aqui maravilhada a ouvi-lo. É um professor, é um mestre, é sempre muito bom ouvir o que ele tem para dizer. Parabéns e um grande abraço. Muito obrigado, fico muito sensibilizado com a sua maneira de me analisar e aquilo que eu escrevo. E o que é que eu posso dizer quando encontro pessoas... Edgardo, eu comento pouco o que escreve, porque às vezes não vale a pena comentar, mas leio com bastante assiduidade, e sabe que eu já fiz um resumo do livro seu ano passado, creio eu, não sei se lembra. Fiz um pequeno texto. Já tínhamos falado aqui em off sobre isso, sobre a tua apreciação na escrita do Edgardo, portanto há um... olha, vês? Não é por acaso. Ele é falado enquanto não ouves, não é? Exatamente. Obrigada. Sim, eu comento pouco, porque realmente há pessoas que não dá, é tão profundo, e o que diz é tão tão intenso. Não há como acrescentar palavras. Se bem que o poeta e o escritor gosta sempre que os leitores manifestem o seu interesse e a sua disponibilidade para os ler e para os apreciar. Nós que escrevemos sabemos isso, não é? É um feedback
que nos chega ao coração e que gostamos bastante. De qualquer maneira, sou uma leitora bastante assídua do que escreve e é um mestre, é o que eu tenho para dizer, tanto como outros, mas é um mestre. Quem sabe em breve nos veremos ou nos encontremos por aí na cidade de Lisboa, nunca se sabe. Nunca se sabe. Vai ser bom encontrar uma pessoa que gosta daquilo que a gente escreve, mas Edgardo, faço-lhe um reparo, comente sempre, porque é a maneira de eu saber que me leu. Obrigada, vou tentar. Eu tenho para dizer que hoje, de manhã, falei de si e da sua escrita com uma admiradora sua, bastante e nem sabia que ia telefonar hoje à noite, mas ainda hoje de manhã falei da sua escrita e da sua obra. Veja bem, no Luxemburgo, as coisas que acontecem. Veja bem. Pois é. Mas pronto, não interessa essas coisas, não interessa estar aqui. Interessa, é interessante porque é bom que o autor saiba onde é que andam não interessa com quem foi a pessoa que eu falei. Se quiseres dizer, podes dizer, porque aqui pode-se dizer tudo. Não, eu prefiro... Preferes manter o anonimato? Eu também não sei se essa pessoa... É muito amiga do Edgardo, eu sei, mas não sei se essa pessoa quer que fale o nome dela, portanto... Eu até acho que sei quem é, mas pronto. Tens alguma coisa do Edgardo para nos leres? Olha, não, tu sabes muito bem não, sim, que não tenho por aqui livros. Exatamente. Pronto, enfim, não tenho. Eu só quis mesmo telefonar para dar os meus parabéns e para parabenizar-vos ao programa. Obrigada. A toda a equipa, eu sei que é o trabalho de equipa. E pronto, e estar presente, porque eu nem sempre consigo ligar. Mas eu sei que estás presente. E estar presente, e ainda por cima, num dia em que tens aí uma pessoa que me ensina a ser minimalista. O que eu aprendo com ele é ser mínimo, é reduzir as palavras ao máximo, porque muitas vezes excedemos a escrever e a utilizar palavras que são desnecessárias, e o Edgar tem essa capacidade enorme de dizer muito em poucas palavras. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, São. Um grande beijinho e obrigada pelo teu testemunho. Um bom programa. E parabéns também às vencedoras do desafio que foi feito. Muitos parabéns à Tita, que vive cá também, e à Raquel. Um abraço a todos, parabéns e uma continuação do bom programa. Obrigada, boa noite. Um abraço e obrigado. Boa noite. A São Gonçalves, que nos liga do Luxemburgo, uma admiradora do Edgardo, como não é de nos admirar. O 263-71822 está aberto para falarem com o nosso convidado, para lerem algo dele. Hoje este programa é do Edgardo Xavier. E quem é que tem um poema para nos ler? Rapidamente. Estou aqui. Poderia ser diferente desta noite cega e poderia, se quisesse, acrescentar à falta das estrelas todas as que não consegui que dessem luz, sinal de si, presença. Estou aqui. Sou esta nudez que espera, este corpo cansado de perdas, de inventar caminhos para nada. Estou sem estar aqui. Há muito que só me visito pelo fogo. Ardo sem nunca me gastar, como se não ardesse, como se em mim as muitas vozes deste tempo se calassem no espanto da saída. Estou preso a esta vida, e todos os voos que faça, todas as quedas, todas as línguas que me cruzem serão parte do teu amor mágico, porque sem corpo me acontece e é impossível. Estou contigo, aqui. Um poema de Edgardo Xavier do livro Vermelho, intitulado Solidão. Solidão. Obrigado pelo privilégio. Eu há pouco ia perguntar, ia dizer, e depois, como nós vamos falando, isto são conversas mesmo, e a conversa é mesmo assim, nós mostramos aqui 3 dos últimos livros da imensa obra que o Edgardo Xavier tem. Estes livros ainda podem ser adquiridos? Sim. Alguns sim. Estes últimos, sim. Estes últimos, portanto, A Palavra de Cardo, Luengo, Vermelho, com a editora Modocromia. Modocromia.
Alguns estão também na FNAC, muitos estão espalhados em algumas livrarias do país. Portanto, nas principais livrarias do país. Contactando a editora ou procurando na... O caminho mais fácil é realmente a editora, porque ela manda os livros. Pelo correio, portanto, isto hoje está tudo ligado muito facilmente, portanto, podem contactar. A editora tem um e-mail que eu não sei, mas pesquisando no Google ou através da rede social Facebook, onde quase todos nós estamos, é fácil encontrar este autor. E aqui o tema... Peço desculpa, prolongando, portanto, estamos a falar da modocromia. Modocromia, Esther... Estes três últimos são desta editora, apesar... Lourenço. Portanto... Há um que deve estar esgotado, que é da Insubmisso Rumor, Escrita Roupa. É um dos bons livros que eu tenho. Talvez um dos melhores também. Então talvez um destes dias volte a fazer uma edição dele, não? Eu tenho alguns exemplares, muito poucos, mas podemos, se quiser, pensar nesse assunto. Fazer Embora, deixe-me dizer também, gostando ainda desse livro, eu não defendo as coisas que escrevi ontem. Algumas consigo ainda gostar delas. É o tempo certo, não é? É o tempo certo. É o tempo certo, que disse há pouco. E de gostar. E é o aparecimento de uma coisa que é pouco confortável, que é o espírito autocrítico. Quando nós começamos a embirrar, ou com uma frase, ou com uma vírgula, e já não podemos fazer nada porque está editado, deixamos de gostar do livro. Começamos a ficar ali com uma... Nós neste momento temos que ir para o bloco publicitário das 21h31 e voltamos já de seguida. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso, páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta, foi mesmo um breve intervalo, 21h33. E temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite ao Edgardo e ao Vítor e ao José Paz de Carvalho. Olá, boa noite, Ana. Boa noite. Olá, boa noite. Ora bem, eu já estive com o senhor numa apresentação do livro do José Paz de Carvalho, Caixeiro Viajante. Pois, há bocado eu estava a fazer sinais ao José Paz de Carvalho, mas nada como dizer isto, porque o José Paz de Carvalho disse-me que tinha ido uma senhora da Alverca à apresentação, portanto foi a Ana Nunes da Mata. Eu mesma. Exatamente. Eu não sabia quem era, mas agora fiz a ligação. Acho que era a única pessoa que lá estava da Alverca, não havia lá ninguém que eu conhecesse, não havia ninguém, eram pessoas que eu não conhecia. Pois. E eu tinha muita vontade de conhecer o livro, e então fui lá para a apresentação e conheci também o Edgardo. Quando eu ia a sair, o Sr. Edgardo perguntou-me como é que eu me chamava. E agora, recorda-se de mim, não é? Sim, muito bem. Muito bem. Eu assim que eu quando vi o nome não me associei, mas assim que eu ouvi a sua voz, bastou-me ouvir a sua voz, e eu lembrei-me logo assim. Mas a Ana tem uma novidade. Dentro de dias o Xavier vamos ter um outro jantar na Espiral, no qual o convidado é o Edgar Xavier. Dentro de dias, quantos dias? Está agendado para dia 26, sujeito ainda em confirmação. 26 de setembro. Setembro. Dentro de dias. É um dia de semana. É quinta-feira. Uma quinta-feira. Eu gosto dos dias. Vocês são os malandros com os dias de semana. Está almoço ou jantar? Não. Jantar. Jantar. É jantar, e o jantar por lá Será 7h30. é vegetariano. Vegetariano.
começa às 7h30, 8h. Vai ser no mesmo sítio. Pode ser que não comam tudo e se chegar às 8 ainda vem a tempo. Eu cheguei um bocadinho atrasada, outra vez cheguei um bocadinho atrasada. Mas ainda fui a tempo de estar convosco, e foi muito bom, gostei muito de lá ter estado. Esperamos revê-la. Uma apresentação diferente, porque eram com pessoas que eu não conhecia, que gostei muito de conhecer e gostei muito de estar convosco. Que bom. Ótimo. Obrigado pela sua atenção. É muito provável, Ana, desculpa só um bocadinho, é muito provável que a vejam, e eu garanto isto porque nós conhecemos pessoalmente também, é muito provável porque a Ana Nunes da Mata é talvez, porque não fazemos esta estatística, mas é talvez a autora também que participa mais nas questões dos outros. Nos está eventos, em muitos eventos, está muito está em muitos presente. lançamentos, está em todas, aliás. Gosto muito E é fácil reconhecer. Quando encontrarem alguém bonito também, mas que com os olhos fechados, mas veja, é ela. Especialmente quando está a sorrir, então fecha sempre os olhos. Ana, tens alguma coisa do Edgardo para nos leres? Eu para ir ao computador, o computador está-me aqui a dizer que não quer abrir, está preguiçoso, não quer abrir, e para ir ao telefone, pelo telefone não conseguia... Não estás a conseguir. O programa. E não nos queres ler a tua participação? Também não tens aí à mão? Também tenho que desligar, mas posso desligar e posso ir ler, posso. É? Posso ler a minha, posso. Então, se conseguires... Mas ela agora não está a rir, tem os olhos abertos. Não tenho muito abertos não, Ana, nem sabes o que me aconteceu. Então vou ler a minha. Eu estou a ler muito mal porque estou com a boca inchada e tenho aqui um problemazinho. Nestes tempos conturbados de guerra e fome que assola vários países, muitas são as pessoas que fogem à procura de melhor vida, mas o que a maior parte das vezes encontram é a morte e a desolação. Ao fugir da sua terra natal, depois de tudo venderem, para arranjar o dinheiro necessário para aquela que para muitos será a sua última viagem, partem rumo ao desconhecido. Nessa fatídica viagem, onde embarcam cheios de sonhos e esperança para si e sua família, alguns perdem a vida, outros, ao chegarem ao destino que idealizaram, são repatriados novamente para a sua terra de origem. E muito poucos têm a sorte de começar uma nova vida noutro país, sem ser considerado um intruso e ser visto como alguém que apenas procura o melhor para si e sua família. Em pleno século XXI, onde a humanização devia de existir, continua a ser algo a que os governantes de todos os países não conseguem dar resposta. Talvez porque a solução seja simples ou complicada demais e ninguém queira assumir as culpas por tomar decisões que aos olhos do mundo possa ferir suscetibilidades e assim evitar retaliações. Mas será que é este o mundo que queremos? Fechar os olhos a quem só pensa em ter uma vida melhor para si e sua família? E terminei. Muito bem, Ana. Muito bem, mas podia ser melhor se a menina lesse mais pausadamente. Ela hoje meteu o TGV. Já me disseram isso lá. É um texto forte, é um texto muito bom e merece essa sua atenção. A próxima vez demora o dobro do tempo, que a gente não se importa. Mas agora para o Edgardo, que não a conheceu antes, devo dizer que ela conseguiu ler em metade do... Ela leu mais devagar do que o normal, ela lia mais depressa ainda. Portanto, está a progredir. Está a progredir. Um abraço para si. Ana, muito obrigada pela tua participação sempre. Eu também, muitos parabéns pelo programa. Tá? Obrigada, um beijinho grande para ti. Ana, beijinho. Com licença. Beijinhos para todos, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ana Nunes da Mata, uma das nossas participantes assíduas, ouvintes assíduas, uma amiga, e que nos deu o prazer. Pronto, ficamos a saber quem é que tinha sido a pessoa que tinha ido, que tínhamos falado. O telefone já toca. Eu ia fazer aqui uma maldade ao Edgar e ia-lhe pedir se seria muito mau eu pedir para ler este conto. Se não quiser que seja este, pode ser outro. Eu escolhi esse, aqui deste livro, O Luengo. Solidão. Mas poderá ser outro. Vou ler outro. Pode ser. Pode. Natal. O Natal. A luz que tínhamos chegava à nossa cozinha intermitente. Desde que nos cortaram a eletricidade era assim. E ainda nos dávamos por felizes por haver um reclame a neon em frente à nossa casa.
Agora via-te em azul, porque à mesa recebias aquela cor durante exatos 10 segundos. A seguir, ficarias cor de laranja e depois desaparecias. De mim, tinhas a contraluz das mesmas cores e só vias o meu contorno com os cabelos a brilhar numa radioatividade falsa. Amanhã, lavo a louça. Fica mais bem lavada, disseste antes de passar à sala. Enrolados em cobertores, vivíamos o inverno mais frio da nossa vida. Perder o emprego, perder a esperança, perder os amigos, arrefece-nos também por dentro. É como se nos transformássemos em seres ausentes, fantasmas de um ontem que foi de normal contentamento. Só faltam 2 dias para o dinheiro do subsídio chegar. Mandarei ligar a luz, vou lá logo de manhã. Quando chegarem os teus pais para a consoada, já estará tudo bem. Compra-se um bolo rei e compro também frutos secos e vinho. Enfeito o pinheiro, faço presépio. Vamos, não chores agora, fica tudo pior quando choras. Emocionante. Eu espero que tenham gostado. Muito, muito ponto mesmo. Bastante. De muitos natais. Sim, e nada, o Natal é quando o homem quiser e nada como relembrar, e de facto é uma realidade que não devia existir e que existe. Mas se alguma vez sentir tentação de ler alguma coisa minha em termos de conto desse livro, leia o primeiro conto. Também é interessante. Eu acho que antes de entregar o livro a elas eu vou ler. Entregue em segunda mão. Eu já o li. Entregue em segunda mão, porque estou bastante curiosa principalmente com este. Já tinha pensado aqui isto sozinha e eu acho que elas me autorizam porque são minhas amigas e que não se vão zangar comigo. Eu não estrago os livros. Eu tenho um amor imenso pelos livros e não sou daquelas pessoas que maltratam os livros quando os leem. Eles ficam bastante novos e intactos. E nós temos alguém do outro lado que quer falar com o Edgardo com toda a certeza. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Boa noite ao Vítor. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Quero felicitar o Sr. Eduardo Xavier. Edgardo. Peço desculpa. Edgardo, exatamente, Edgardo Xavier. Eu estou um pouco emocionada, devo dizer. Eu estou a adorar o programa. O Sr. Edgardo Xavier tem sido... Ao longo deste programa tenho descoberto um homem que eu estou a admirar imenso e que eu vou gostar muito de poder adquirir e ler as suas obras, principalmente, mas principalmente a dos contos. Luengo. Eu não consigo dizer essa palavra muito bem, peço desculpa, mas sim, eu vou gostar muito de o ler, de o devorar, porque nele está toda uma sensibilidade de um homem, parece-me a mim, que viveu numa terra longínqua, que outrora foi Portugal, e que aí estão muitas das suas vivências, das suas tristezas, das suas alegrias, e que transmite uma paz enorme quando o ouvimos. E não é fácil, seguramente, para quem viveu momentos de amargura tanta, transmitir no papel de forma a nos encantar, não deixando de frisar o que de menos bom aconteceu, mas enaltecendo o que de tão bom na vida lhe deu. E neste momento ele transmitiu para nós. Eu fico muito grata por isso. E eu chamo-lhe Marguejo Cléber. Pelas palavras que diz, pela tua sensibilidade também, de receber, de entender, de ler, uma pessoa que afinal não conhecia antes e que durante tão pouco tempo entrou na sua vida através deste programa. Obrigado. Fico muito sensibilizado com tudo aquilo que disse e só não me envaideço porque não sou
não sou nem vai de ser, mas fico contente, muito contente. Eu não lhe disse como me chamo, mas vou-lhe dizer agora. Eu chamo Maria Magajo e sou a convidada da próxima Exatamente. Para a semana iremos estar aqui com a Maria Magajo, que ela irá lançar o seu primeiro livro no dia 22, que se chama... Hoje visitei uma casa lilás. Eu ainda não consegui fixar. Só me lembro do lilás. Desejo que lhe corra tudo bem. Um primeiro livro é sempre uma grande aventura. Ter o primeiro livro na nossa mão é uma emoção indescritível, muito forte. E desejo que esse livro seja a tradução daquilo que tem de melhor em si para dar aos outros no momento em que o edita, ou seja, agora. Que corra tudo bem. Fico-lhe muito grata. Que este programa seja auspiciosa também. Vai ser, a Maria é fantástica, é muita emoção. Vocês são muito idênticos nesse sentido. E a Maria é muita emoção também, muito... Sim, senhor, boa sorte para ela. Eu fico muito grata pelas suas palavras. Gostaria muito de um dia podermos encontrar-nos e beber um pouco daquilo que os seus olhos dizem e que se vê através do Facebook. Quem sabe como é onde? É na... Dia 22. Dia 26. Dia 22. Dia 22 mas dia 26 há um jantar em Espiral, em Lisboa. Vai haver um jantar em que vai haver uma tertúlia sobre a minha obra. Vamos discutir, falar sobre ela. Depois do jantar, e pode-se jantar lá, mas esta data está ainda provisória. E no dia 22, quem sabe, o Xavier... Sim, na Costa da Caparica, no dia 22, na zona da Costa da Caparica. O Edgardo até nos dá o prazer de... Às 15h30. Mas já agora, Maria, estás-me a ouvir, sim? Eu estou, ainda vou querer dizer uma frase ao Sr. Edgar, mas... Ok, então deixa-me eu dizer só o seguinte: se entretanto não vos for possível encontrarem-se de outra forma, é fácil encontrar a Maria. A Maria trabalha no Rossio, na joalharia Ferreira Marques, que é junto ao arco... Como é que chama esse arco? Ao Arco Bandeira, exatamente. É a joalharia que está ali. É a senhora... entra lá e sabe quem é a Maria. A outra, está lá duas. A outra também é, se ela, Paula, se estás a ouvir, tu também és. Mas a Maria é uma pessoa única também, única no contexto britânico, exatamente, único. Eu fico muito grata por todas essas palavras. Eu encontrei aqui uma frase que adorei, porque me identifico e penso que, na minha humilde opinião, e como disse há pouco e reitero, conheci o Sr. Edgardo Xavier hoje, apesar de já ter lido algumas coisas, mas confesso que não muitas, mas acho que esta frase o define, no meu entender, que diz: nunca achei o lado certo, vivo avesso e acho bom. Edgardo Xavier. E uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite, Maria. Boa sorte. Boa sorte também. Tchau, Maria. Muito obrigada. E Obrigada. até para a semana. Até para a semana. Muito obrigada. Um beijinho, Maria. Obrigada. Abiantou. Maria Magajo, a nossa próxima convidada, que na próxima semana, e que já nos deu o tema da próxima semana, Amar sem hífen, exatamente, que depois iremos divulgar, e ela para a semana irá estar connosco. O nosso programa está praticamente a terminar, porque isto aqui passa muito rapidamente. Eu gostava de ouvir o José Paes de Carvalho a ler mais algum trabalho do Edgardo, e gostava depois que o Edgardo também nos presenteasse com leitura de um poema seu, à escolha. Eu iniciei a ler o primeiro poema do livro Vermelho e vou terminar lendo o último poema. O último poema creio que é um poema para o Edgardo muito especial. Mãe, em memória
de Fernandita. Eu ainda conheci a Dona Fernanda, que era colega da minha mãe na casa onde passaram a residir. Estamos ligados desde o começo e começar foi ser a tua parte íntima, aquela que era eco, voz cristalina, o medo que me partisse, morresse, me perdesse. Foi a esperança cada dia renovada, o verdor dos teus anos, o sabor, o teu peito e os enganos, gosto de dias por cumprir. Muito bem. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. E é de facto um poema especial. Não é, Edgardo? É um poema especial. É um poema especial, é um poema... Eu perdi a minha mãe em dezembro último. Em dezembro último. último. Muita falta. Porque eu estava todos os dias com a minha mãe e na verdade ela faz muito. Faz falta, fazem sempre. Em que idade for. Costumo dizer que as pessoas todas têm direito a morrer. E gosto de dizer que a minha mãe está livre. Livre dos limites da idade, livre da doença, das dores, das tiranias das pessoas que têm que gerir o lar e cuidar das pessoas de idade. Está livre disso tudo. Mas eu ainda estou preso. É eterno, é um laço eterno entre mãe e filho. Vamos ouvir mais uma leitura. É difícil escolher, não é? E tu dormes assim, nudez inteira, adormecida, e ao longe ninguém das árvores e das pedras, do azul profundo, o resto do mundo distante. Sou eu a brisa, a doçura do vento a afagar-te a pele, eu, o olhar que exclui a terra para ver-te fragilidade, outra cidade, gosto de sol. Voo como um condor, e voo como um condor, altero a rota e a altura, raso-te para sentir mais perto, asa silenciosa, ainda suavidade. E tu dormes. Ausente, nada sabes de mim, que sou olhar e brisa, voo de condor, azul e espuma, ainda distância, vontade de te levar por onde nenhum sonho te afaste do meu peito, da minha boca, de todo o corpo, este barro onde marco sensual o prazer forte da sede. Bravo. Esse é muita emoção. Esse é um poema do Livro Vermelho, do último livro que o Edgardo lançou. E temos projetos futuros ou as coisas vão acontecendo? Eu, no começo do próximo ano, vou ter, se Deus quiser, um outro livro. É um livro que tem um nome estranho, que me veio e que eu aceitei. Que ainda é provisório? Não. Estou a brincar. É definitivo e eu vou dizê-lo agora. Vai ter por título Não Pises as Formigas. Eu adorei o título. Pensei que era que não se podia dizer. Formigas. Vai ter uma capa muito bonita de um Dinis Lourenço e vai reunir pequenos poemas, alguns de uma linha, 2, 3, que foram escolhidos entre uma coisa que eu escrevia todos os dias e que dava o nome de Intimidades. E como mandei esse material selecionado para a editora, juntamente com os últimos poemas, é como se houvesse um outro capítulo para abrir. Esse livro, eu próprio tenho alguma expectativa sobre ele, porque não sei exatamente ainda qual dessas 1283
coisas escritas, iremos selecionar para esse corpo ao livro Não Pises as Formigas. Não Pises as Formigas é um título que tem tudo a ver comigo. Não há nenhuma necessidade de pisar formigas. As formigas têm que ser também elas respeitadas, e o espírito é esse. No fundo é uma metáfora também, para além da... Não é uma As formigas, aos olhos de humanos, digamos assim, as pessoas de... É uma coisa irrelevante e pequena, mas é ainda assim uma vida. E como metáfora, a formiga é um paradigma de trabalho. Muito trabalhadora. De aplicação. Embora não seja só isso. Não maltrates as pessoas, não humilhes ninguém. Ninguém tem nenhum ser vivo. Prejudicar nada nem ninguém se não for... Não tem direito. Não pises ninguém, não pises nenhum ser vivo. Não precisa. Nenhum ser vivo. É por aí. E pronto, é uma maneira de estar na vida e no mundo. Eu tive durante meses uma aranha que morava no retrovisor do meu carro. Era a Matilde. E fazia uma teia tão audaciosa, Tão com tanta arte, não é? Não tinha tanta arte, a Matilde. Tinha muita ousadia. E o meu mecânico tinha recomendações para não aspirar aquele lado de... isso dá um aspecto de porcaria no carro. Homem, deixe ficar assim. E de repente a Matilde desapareceu. Algum pássaro a castigou pela ousadia, porque ela já andava por todo o lado à vontade no retrovisor, porque eu não precisava de ver tanta nitidez. E era a habitação da Matilde. Nós tínhamos aqui histórias para mais de 2 horas de programa, mas o nosso programa está mesmo a terminar. Eu tenho que passar a emissão para o Estúdio de Aveiras e quero só agradecer e muito ao Edgardo ter estado connosco, e quem sabe um destes dias volta. José Paes de Carvalho, obrigada por estar aqui também, nos acompanhar, a logística deste encontro. E uma última palavra breve ao Edgardo, aos nossos ouvintes. Foi muito bom estar aqui. É sempre muito bom falar com pessoas que teoricamente estão sintonizadas para nos ouvirem. Peço-vos desculpa de não estar hoje no meu melhor. Teve muito bem. Mas pronto, quer dizer... Esteve muito bem. Mas estive como eu sou. E também acho isso importante. É ser genuíno. E nós voltamos para a semana, não é, Vítor? Com certeza que sim. Até para a semana. Um grande abraço. Um grande abraço. Com a Maria Magueijo. E não se esqueçam, semeiem felicidade, porque a vida é uma eterna recolha daquilo que nós semeamos. Bom fim de semana e boa semana.